Hoje vamos mergulhar nas águas geladas e turbulentas dos bastidores de um filme que não apenas aterrorizou o mundo, mas reescreveu as regras de Hollywood. Tubarão, de 1975. Esta não é apenas uma análise de filme. É uma expedição arqueológica pelos desafios, acidentes, gênio criativo e o caos que transformaram um livro popular em um fenômeno cultural, um marco na história do cinema e, indiscutivelmente, o primeiro verdadeiro blockbuster de verão da história. Preparem-se para muitas curiosidades surpreendentes, análises de cenas icônicas e histórias não contadas sobre o elenco e a equipe, e os custos, tanto monetários quanto humanos, que fizeram de Tubarão um filme excelente, apesar de, ou talvez por causa de, seus pesadelos na produção. Para entender o filme, precisamos voltar à sua fonte. Tubarão nasceu do livro homônimo de 1974, escrito por Peter Benchley. O romance era um sucesso imediato, permanecendo na lista de best-sellers por 44 semanas. A história de um grande tubarão branco aterrorizando uma pequena cidade litorânea americana e a subsequente caçada de 3 homens improváveis capturou a imaginação do público e, crucialmente, dos produtores de cinema. O livro nem havia sido publicado quando os produtores Richard D. Zanuck e David Brown adquiriram os direitos de adaptação por meros $175 mil. Eles sabiam que tinham ouro nas mãos, mas não tinham ideia da dimensão do fenômeno que estavam prestes a criar. No entanto, o livro original de Benchley era muito mais sombrio e melodramático, com subtramas complexas e relações extraconjugais que os produtores e o roteirista decidiram simplificar para focar na essência: o medo, a caçada e a aventura. O filme precisava de um diretor que pudesse infundir terror sem depender apenas do gore. Os produtores inicialmente consideraram nomes como John Sturges e Dick Richards, mas foi a esposa de David Brown, que havia visto o trabalho de um jovem cineasta de 27 anos em um filme para a TV chamado Duel, Encurralado no Brasil, que sugeriu o nome que mudaria tudo: Steven Spielberg. Spielberg nutria um medo crônico do oceano, um detalhe irônico que influenciou a atmosfera claustrofóbica do filme. Ele aceitou o desafio, mas logo perceberia que embarcara no que ele próprio chamaria de o maior pesadelo de sua carreira. O filme precisava de 3 protagonistas que representassem 3 arquétipos muito diferentes: o policial cético, Brody, o cientista intelectual Hooper e o caçador rústico Quint. Cachês dos atores, estimativas da época. Robert Shaw, o mais caro, recebendo cerca de $450 mil. Seu prestígio e a dificuldade do papel exigiam um salário premium. Roy Scheider recebeu cerca de $100 mil. Richard Dreyfuss recebeu cerca de $150 mil. Os 3 atores, apesar de suas personalidades e métodos de atuação conflitantes, Shaw e Dreyfuss tinham uma rivalidade notória. Essa tensão real nos bastidores se traduziu em uma dinâmica cativante na tela, essencial para cenas claustrofóbicas dentro do barco Orca. Este é sem dúvida o capítulo mais famoso e aterrorizante da produção de Tubarão: o confronto com o principal membro do elenco que não queria cooperar. O estúdio havia orçado o filme com a expectativa de filmar a maior parte da ação em tanques de água ou usando efeitos especiais de estúdio. Spielberg, contudo, insistiu em filmar no oceano real. Para o Tubarão, a equipe de efeitos especiais construiu 3 modelos animatrônicos em tamanho real, apelidados carinhosamente de Bruce. O maior pesadelo foi quando, ao serem colocados na água salgada e corrosiva do oceano, os sistemas hidráulicos e pneumáticos de Bruce começaram a falhar catastroficamente. O primeiro teste com Bruce na água foi um fracasso. Os motores enguiçaram, a pele de borracha rasgou e, na maioria das vezes, ele simplesmente afundava. O diretor de fotografia, Bill Butler, passava horas tentando fazer o tubarão animatrônico parecer assustador, mas ele parecia apenas uma carcaça avariada. O que fazer quando a estrela do seu filme não aparece? A solução de gênio. O fracasso da tecnologia forçou Spielberg a uma decisão que se tornaria o coração do filme. Ele decidiu não mostrar o tubarão. Em vez de usar a criatura mecânica com defeito, ele usou a sugestão. A icônica trilha sonora de John Williams, falaremos dela em breve, os barris de plástico que Quint atira na criatura se tornaram a representação visual da presença, traqueando o monstro invisível.
Câmera baixa, filmando da perspectiva do tubarão debaixo d'água, criando uma sensação de pavor iminente. O caos de Bruce, somado à decisão de filmar no mar aberto, onde o clima imprevisível e os barcos de pesca atrapalhavam, transformou a produção em um pesadelo logístico. O orçamento original de 4 milhões de dólares explodiu para mais de 9 milhões de dólares. O cronograma original de 55 dias de filmagem se estendeu para impressionantes 159 dias. Não se pode falar de Tubarão sem falar da trilha sonora. John Williams criou uma das peças musicais mais reconhecíveis e assustadoras da história do cinema. A peça é simples, 2 notas, E e F, tocadas ritmicamente, cada vez mais rápido. Quando Williams apresentou a ideia pela primeira vez a Spielberg, o diretor teria rido, pensando que era muito simples. Mas a simplicidade é a genialidade. A música é o coração pulsante do tubarão. Ela não apenas sinaliza a presença do perigo, mas se torna o perigo. Quando as 2 notas lentas começam, você sabe que algo terrível está vindo, mesmo que a tela não mostre apenas uma água calma. Essa antecipação é a chave do suspense. A música criou um monstro que o boneco não pôde ser. A trilha sonora de Williams não apenas ganhou o Oscar, ela mudou a forma que a música de filmes é usada para manipular o medo e o ritmo do público. Quando Tubarão foi lançado em 20 de junho de 1975, ele foi um sucesso instantâneo e sem precedentes. A Universal Pictures, inspirada pelo sucesso de bilheteria e pela aclamação prévia, decidiu adotar uma nova estratégia de lançamento. Em vez de estrear em apenas algumas cidades e se expandir lentamente, o modelo antigo, Tubarão estreou em mais de 460 telas nos Estados Unidos e então se expandiu rapidamente para quase 1.000 telas. O filme foi impulsionado por uma campanha de marketing maciça na televisão, algo que não era comum na época. O resultado foi sísmico. Com um orçamento de 9 milhões de dólares, Tubarão se tornou o primeiro filme a faturar mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias americanas. Globalmente, arrecadou 470 milhões de dólares em seu lançamento inicial. O filme tirou o recorde de bilheteria de O Poderoso Chefão e o manteve até 1977, quando Star Wars o ultrapassou. O filme foi um sucesso de crítica e público, recebendo 4 indicações ao Oscar e vencendo 3. Oscar para melhor filme, indicação. Oscar para melhor trilha sonora original, vitória para John Williams. Oscar para melhor edição, vitória. E Oscar para melhor som, vitória. O que torna o filme Tubarão um filme excelente mesmo 50 anos depois é a união de vários fatores, todos nascidos dos desafios de sua produção. O fracasso de Bruce forçou Spielberg a se tornar um mestre em suspense, usando a trilha sonora, a câmera e os barris para criar medo, provando que a imaginação do público é o melhor efeito especial. Não é um filme sobre um monstro, é um filme sobre 3 homens imperfeitos, lidando com seus medos e diferenças sob pressão. A química entre Scheider, Dreyfuss e Shaw é o verdadeiro motor da história. Tubarão mudou o calendário de Hollywood. Ele provou que um filme pode ser um evento de mídia de massa, reescrevendo a fórmula para os lançamentos de verão. Steven Spielberg transformou o caos da produção em arte. O filme é um testemunho de que, muitas vezes, as maiores restrições levam a soluções mais criativas. Tubarão é mais do que um filme de monstro. É um manual sobre como criar suspense atemporal e um marco que deu o pontapé inicial na era moderna do cinema. E tudo isso porque um tubarão mecânico simplesmente não queria funcionar.